eu vou tratar aqui possuem algumas condições para que você utilize as ferramentas que eu vou apresentar. Ele precisa ser oneroso, ou seja, tem que ter uma obrigação envolvida, tem que ter um pagamento, uma permuta, uma obrigação de dar, de fazer, de não fazer. Pode ser um contrato que envolva um bem imóvel, mas ele tem que ter uma obrigação a ser cumprida. Ele tem que ser bilateral, ou seja, tem que ter dois lados opostos, e ele tem que ser comutativo. Ele tem que ter obrigações equivalentes, não pode ter obrigação somente para uma das partes, ele tem que ter obrigações equivalentes para as partes, né? E além disso, existe uma outra condição que é obrigatória para a gente poder utilizar as ferramentas que eu vou apresentar. Ele tem que ter sido negociado antes da pandemia, porque a legislação exige que tenha um fato posterior e imprevisível. Então, para a gente utilizar o que eu vou falar aqui, a gente precisa dessas condições, tá? O contrato tem que ser oneroso, bilateral, comutativo e ele tem que ter sido assinado, negociado antes da pandemia. Tratando agora da força maior, que é um instituto que tem sido muito discutido por todo mundo que fala sobre o direito contratual e sobre as obrigações que devem ser cumpridas ou não, nós vamos esclarecer para você quando que você pode utilizar e quando que você não vai poder utilizar o Instituto da Força Maior como um motivo, como um argumento para o cumprimento ou não do seu contrato. Você pode utilizar ela em qualquer situação? Não, você não vai poder utilizar ela em qualquer situação. Você tem que estar em dia na sua obrigação. Se você estiver naquilo que a gente chama de mora, se você estiver em atraso, você não vai poder utilizar o Instituto da Força Maior. Vamos supor que você tenha estabelecido um contrato, que você tenha que entregar lá um produto no dia 10 de março. E aí você não conseguiu entregar esse produto e estava em atraso a partir do dia 11 de março, né? Acontece que a pandemia, a calamidade pública foram decretadas posteriormente a isso. E por conta disso, como você estava em mora, você não vai ser coberto pelo Instituto da Força Maior. Você vai ter que cumprir o contrato para sofrer as penalidades dele. Então, muito cuidado com isso, tá? Não ache que você está livre de qualquer situação, porque não é bem assim. Outro motivo de você não poder utilizar a força maior, se você tiver colocado uma cláusula no seu contrato que, independente de caso fortuito ou força maior, você iria cumpri-lo. Nesse caso, você também não vai poder utilizar do Instituto da Força Maior para poder não cumprir o contrato ou não sofrer as penalidades dele. Então, olha lá o seu contrato, veja se tem essa cláusula, se não tiver, você vai poder utilizar. Outra situação, porque aí a gente entra numa restrição um pouco maior, é porque o caso da força maior, no caso do Instituto da Força Maior, a pandemia, que é esse caso que veio e que alterou toda a relação contratual, ela tem que estar ligada diretamente ao não cumprimento do seu contrato. Então, se você conseguir cumprir esse contrato independente da pandemia, você não vai poder utilizar o motivo de força maior para não sofrer a penalidade ou não cumprir o contrato, tá? Então vamos lá. Se você tiver em mora, você não vai poder utilizar. Se você tiver tido uma cláusula em que você dizia que você pode cumprir, independente de caso fortuito ou força maior, você também não vai poder utilizar. E no caso de não ter ligação direta entre o cumprimento do contrato e a pandemia, se não tiver, você também não pode utilizar, né? Nesses três casos.